um sábado do Senhor que nasce. Não digo boa noite, porque me dirijo a uma nação que dorme. Da população economicamente ativa, de 217 milhões de brasileiros, apenas 35% estão dormindo. 15% estão gemendo, estão chorando. Uma porcentagem está fazendo o que sempre faz, bebendo, se prostituindo, aproveitando a sexta-feira na área do poder público, porque amanhã já é dia de não trabalhar para eles, e aí emenda o domingo também. Não interessa quantos morreram hoje. Até agora, pelas estatísticas, foram 94 pessoas. De todas as maneiras. Isso não interessa. Não interessa para os poderosos que se dizem os chefes da nação. Basta para eles isso. 66.400.000 brasileiros recebem R$ 300 por mês de ração de suplício, enquanto esperam no país que se transformou em campo de concentração. Muito pior do que o campo de concentração de Auschwitz, porque lá eram 6 milhões de judeus que estavam sendo assassinados. No campo de concentração em que virou a minha pátria, são 12 milhões de pessoas que já foram assassinadas. Não são os jovens fortes que estão sendo assassinados também, mas em menor quantia. São os que estão sendo assassinados nos corredores de extermínio do trânsito, porque Jair Messias Bolsonaro rouba os cofres públicos no dinheiro que era para fazer estradas, que se transformaram em corredores de extermínio da nação. Como se transformaram também em corredores de extermínios os postos da saúde pública. Como se transformou em extermínio o país inteiro. Porque não há esperança num povo que tem 66.400.000 pessoas, numa população adulta de 105 milhões de pessoas, em condição de ter esperança. Não há esperança nesse inferno em que você está. São 1.746.000 demônios que encarnaram na procriação brasileira e que são os responsáveis por isso. O inferno, que deveria ser em algum lugar fora da criação, está no Brasil.
porque eu não vejo ninguém aqui que possa a gente dizer: este está conectado a Deus, porque ele está feliz, sentindo essa felicidade dentro da sua consciência e dentro da sua capacidade de amar o próximo. Eu vejo do jeito que Jesus antevia lá atrás, quando ele nos preveniu sobre estes dias. A solidariedade desaparecerá da face da terra e o amor se esfriará de quase todos. Neste particular, eu me sinto um privilegiado em Deus, com toda a humildade, por ter esta graça dele. Eu vivo no seio da minha família, onde não faltou ainda o amor. Eu vivo no seio de um punhado de gente que Deus selecionou para este momento. Porque, como as advertências proféticas e do próprio Jesus nos ensinam, o poder de Deus se manifesta na fraqueza. Deus, entre nós, veio de uma estrebaria e foi menosprezado até ser pregado numa cruz, porque ninguém suportava tanta sabedoria, tanto doutorado acima de todos os doutores, naquela insignificância que andava descalço, a pé, no meio do que eles chamavam de turbas, da pobreza. E quando foi convidado para um banquete na casa de um milionário, ao invés dele ficar agradecendo e os chamando de excelência, foi ali que ele informou: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E foi ali também que ele disse, porque o banquete era de doutores, era de magistrados, que queriam estabelecer um elo de ligação que levasse aquele impostor da estrebaria a uma conciliação com eles. E foi ali que ele disse: sepulcros caiados, brilhando um apelido escolar por fora, mas sem cérebro por dentro. E, além disso, moralmente podres. Cegos guias de cegos, que sobrecarregam as viúvas e os miseráveis de escorchantes cargas tributárias, impostos de toda forma, e que vocês nem com o dedo ousam tocar nessa carga. Que imposto paga Jair Messias Bolsonaro e as quadrilhas todas dele? Que imposto recolhe para a nação Luiz Inácio Lula da Silva, que é o chefe do projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, que hoje está sob a chefia de Jair Messias Bolsonaro? Não,
os impostos é pago, como dizia Jesus, pelas viúvas, os deserdados da sociedade e aqueles que trabalham. Eles só sabem cobrar imposto. Eles não sabem fazer outra coisa. Enquanto eu estou desmontando o estado político de bandidos, eu acompanho essa gente, se dizendo governantes do país. Em um ano, na governança deles, sumiu 1,5 trilhão de impostos que o que sobrou da força de trabalho do país, empregado, e com empresas que representam apenas 15% do que o país era em 86, recolheu essa carga. 1,5 trilhão de reais. E Jair Messias Bolsonaro acrescentou mais 1,8 trilhão entre multas, juros, correções e infinitas invencionices de roubar o povo. Mas o pior de todos, brasileiros que acordarão amanhã, o pior de todos os roubos. Já falei 2 vezes ontem, e agora vamos amanhecer o sábado repetindo. O pior de todos os roubos que esse demônio faz é das velhinhas aposentadas, dos aleijados, dos infelizes e desgraçados de toda a espécie, que esperam pelo socorro da Previdência que eu criei na Constituição para atender os miseráveis. A primeira coisa que o Messias Bolsonaro fez foi o que chamou de reforma da Previdência. Que nem bandidos outros tiveram a coragem, ou a vileza, ou a covardia de fazer. Chamada reforma da Previdência. Ou seja, a reformulação do roubo daqueles que deram a vida à pátria no trabalho. E esperavam por uma aposentadoria que foi tirada dos seus salários, para que eles tivessem na velhice uma vida digna, que eu coloquei na Constituição, no artigo 1º, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. Esse demônio, a primeira coisa que fez foi roubar a Previdência. Não precisava fazer isso, porque se ele não tivesse me atrapalhando, o povo já estaria coberto pelo sistema previdenciário financeiro do Brasil, que, assim que eu estiver instalado no Palácio do Planalto, imediatamente ele vai estar funcionando, com um aporte de capital de 10 trilhões de reais. Um sistema financeiro que a agiotagem, a bandidagem, que no mando de Bolsonaro
foram os que mais recolheram tributos. Porque a agiotagem é a responsável pela pobreza. Não são tributos. Bandido agiota não recolhe tributo da agiotagem que ele faz. Ele tira o sangue dos miseráveis que se iludem com dinheiro emprestado. Que não é dinheiro, é uma ilusão. Esse sistema financeiro que está aí é a pior das mentiras. E eu fico admirado de você não pensar o óbvio. Imagine você, uma mala de R$ 1 trilhão em nota dentro dela. E você derruba essa mala num rio. E quando você pega essa mala, você está absolutamente pobre. Porque a tua riqueza dissolveu tudo. Imagine você, por qualquer desventura, você ter esse R$ 1 trilhão guardado numa casa. E essa casa pega fogo. Você vai ficar na rua, na desgraça, como todos aqueles que foram explorados por você para você juntar essa miragem de dinheiro. Porque se fosse riqueza, tinha lastro. Queimaria o teu R$ 1 trilhão de notas, mas você teria essa riqueza no lastro de emissão dela. Mas não existe. Essa bandidagem não faz assim. E é por isso que agora eles estão querendo te matar. Porque eles descobriram que se não acabar com 35% da população, eles não têm mais como inventar os ativos líquidos, inventar os dinheiro através das bolsas e das invencionistas dos bancos centrais, protegidos pelo FMI. Eu estou empenhado em acabar com isso. A semana que vem estarei promulgando o ato. Pelo novo sistema financeiro que o Brasil vai impor ao mundo, se você tiver um DIN, aquele DIN tem lastro de emissão. Se você tiver 1 trilhão de DINs, você tem riqueza de 1 trilhão de DINs, que tem lastro. Esse lastro, inicialmente, é de 985 trilhões de dólar, cotado no dia 11 de fevereiro, a R$ 5,80. Então, se você tiver 1 milhão de DINs, você tem 5.800.000 reais. E o teu DIN pode queimar. O teu DIN pode ser levado por uma enchente. O teu DIN pode ser carregado pelo vento. Porque o teu milhão de DINs está nos 985 trilhões de riquezas infungíveis que sustentam esse padrão monetário. Mas não se resume só nesse valor.
esses 985 trilhões foi o que eu apartei do patrimônio infungível. Patrimônio infungível é aquele que a gente usa, mas não acaba com ele. Porque tem de ser assim um lastro financeiro. Ele não pode ter consumo. Senão a moeda não existe, a moeda não pode ser consumida. Eu tirei então isso aí, a primeira parte. É o primeiro passo do Brasil, mega potência do mundo, na Operação Apocalipse, comandada diretamente por Jesus. Agora não é mais mentira. Agora é a verdade. É a escola da verdade, do caminho e da vida que Jesus fundou há 2000 anos atrás. Sumiu. O diabo a suplantou. Mas como ele disse, eu voltarei. E voltou. E a escola está de pé no governo constituinte do Brasil, que para fazer isso, ele começou inspirando a Constituição do Brasil, que as Forças Armadas produziram em missão desempenhada por mim na Assembleia Congressual Constituinte. E agora, ele está implantando essa civilização, a civilização constitucional, espiritualista, religiosa. E que, por sinal, vem somada com outro acontecimento extraordinário da Via Láctea, que é a emancipação do planeta Terra. Ela já completou o tamanho de massa dela. Ela já cresceu o tanto que o DNA dos planetas, das estrelas, dos corpos celestes que compõem o conteúdo da Via Láctea determinavam para ela crescer. E agora, então, ela está fazendo a expansão cósmica, ou seja, o seu crescimento no leito da sua posição dentro da galáxia. Como nós, quando nós ficamos adultos, termina o crescimento físico. Termina daí o crescimento do nosso metabolismo celular. E começa então o nosso desenvolvimento espiritual, a gestação do espírito. Começamos então a pensar e começamos então a nos construir por aquilo que nós produzimos. A Terra também é a mesma coisa. Nós somos produto dela. Então ela venceu a idade que nós chamamos o tempo hermético da Terra, que trazia a trajetória do homem, do macho, denominando a espécie. Então isso passou. A era hermética da Terra levou consigo essa denominação arcaica, porque daí nós que conhecemos a estrutura da criação, nós sabíamos que não era um erro no sistema de autoelaboração da Via Láctea. Não, é como nós nascemos dentro dela, nós nascemos também com a nossa vertical do desenvolvimento evolutivo invertida. A nossa infantilidade nada mais é do que a inversão do nosso desenvolvimento evolutivo, que era da galáxia.
Então, agora, quando ela completou o crescimento físico dela, essa vertical endireitou. Ela então está da base para o infinito. E aí então encerrou o período hermético do tempo do homem. O homem passou agora a ser o provedor e o protetor da família. O resto tudo é da mulher. A mulher já ascendeu a posição dela, de Deus ou da criação, como fonte da vida. Isso não estou inventando, não. E nem os profetas, e nem os estudiosos inventaram isso. Isso está na natureza. É só nós termos olhos para a natureza. É só nós começarmos a ser gente, deixar de sermos operadores dos nossos inventos e ser operadores de nós mesmos. A gente vê imediatamente isso. A gente vê que a mulher é o ser sublime da criação. É a fonte da vida. Tanto é que Deus nasceu dela. Deus, o absoluto, nasceu da mulher. Para nos ensinar isso. E os serviços de assessoria que eu tenho, de várias universidades do mundo, fizeram um estudo bem acurado sobre isso, a partir do fenômeno do tsunami. E concluíram com resultados muito espetaculares. Todos os cargos executivos dos grandes aglomerados econômicos do mundo já são ocupados por mulheres. As 4 pessoas mais poderosas do mundo são mulheres. E as 5 mais ricas também. E a ascensão da mulher dentro da sociedade humana está sendo mais rápida do que nós imaginávamos. Não são os homens hoje que estão se separando. São as mulheres que não estão aguentando esse homem em transição que está aí. Não é um homem degenerado. Não é um homem apodrecido. Nem o homossexualismo, nem a pederastia não podem ser encaradas como degeneração da espécie humana. É o momento da desvirada da vertical do desenvolvimento evolutivo, que está colocando o sistema biológico solar na direção certa, do material para o absoluto. E então, não vai ser mais o homem nominando a espécie, mas sim a mulher. Não vai ser mais o boi nominando a espécie, mas a vaca. É o polo feminino, erroneamente chamado de polo negativo. Como pode ser negativo? Da onde sai a vida? Mas é porque estava todo errado o psiquismo humano. E errado não porque nós nascêssemos errados, mas porque nós nos transformamos num erro com a educação religiosa, ou seja, a monstrificação religiosa que começa em casa e depois se consolida na igreja. Igreja que não tem nada de Deus lá dentro. Tem o diabo. Se fosse diferente, Jesus não tinha dito lá atrás, ou já não tinha proferido a sentença dele lá atrás, quando ele disse: vão se chegar a mim, dizendo: Senhor,
Levamos o teu nome para todos os quadrantes da terra. Convertemos muita gente para você. Ganhamos muitas almas para o céu. Fizemos milagres em teu nome. Curamos gente. Fizemos prodígio. E eu vos direi: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, de onde nunca deveríeis ter saído. O que é óbvio, qualquer pessoa que tenha raciocínio ainda e que tenha autonomia de consciência e que esteja conectado com Deus, para ter sinceridade consigo, vê que não é possível, num mundo no qual, em todas as direções para onde olhamos, nós só vemos desgraça, nós só vemos dor, nós só vemos pranto, nós só vemos guerra e uma humanidade se preparando cada vez mais para a guerra. Ninguém ocupado com a saúde humana, mas sim ocupado com bomba atômica, ocupado com mísseis intercontinentais, ocupado com submarinos nucleares, ocupados com o suicídio demoníaco. Uma pessoa desconfiada da outra. E não veem que nem nos animais, nos irracionais, isso é encontrado. É só na espécie humana. Nem nas cobras. Uma cobra não desconfia da outra, mas vivem todas elas até enroladas. Um leão não desconfia de um outro leão, mas vivem uma família. E eu observo até as aranhas. Você vê uma caranguejeira solta, ela se preocupa com a vida. Ela é dotada do instinto de sobrevivência. Mas em relação ao mundo dentro do qual ela circula, não em relação à própria espécie, ali todas elas se amontoam. Não existe na espécie humana. Então Deus está dentro de uma igreja? Só para quem tenha coragem de não admitir que seja verdade a lição das Escrituras Sagradas nos informando quando Davi quis construir um templo em gratidão a Deus e para que ali a nação fosse ensinada sobre o amor ao próximo, o jeito de se conectar com ele, Deus lhe respondeu: o céu é o meu trono e a terra é a base dos meus pés. Como você vai fazer uma casa para me colocar dentro dela? Então Davi não fez. Aí o filho dele, o rei Salomão, que era da maçonaria essênica, construiu o primeiro templo maçom do mundo. Não tinha nada a ver com morada para Deus. A mentiragem toda que criaram em cima. Mas como ali se praticavam experiências espirituais, Jesus também frequentava lá. Mas frequentava para chamar eles de demônios.
E um dia não suportou. Acabou dizendo: se isto é casa de Deus, então é casa de ligação espiritual com Ele. Não é este covil de ladrões, de bandidos e assaltadores que eu estou vendo aqui. E correu com todo mundo de lá. Ele não era manso, como até hoje não é. Então está tudo errado o que esta geração de terráqueos colocou na cabeça. Então ninguém merece condenação. Apenas os terráqueos venceram mais um período da gestação espiritual rumo ao nascimento da eternidade, que é o período que nós chamamos de biointelectual, isto é, as pessoas nascem para morrer. E não adianta querer tirar elas de dentro dessa trajetória, porque elas não saem, a cabeça do terráqueo não sai disso. Se nós vermos todos os que passaram por aqui, de outros sistemas dimensionais, ajudando na gestação espiritual dos terráqueos, todos jogarão a toalha. O próprio Jesus chegou ao ponto de dizer para Judas: vá fazer de uma vez o que você quer fazer, rapaz, me venda de uma vez lá, não aguento mais. Ficou quietinho na frente de Pilatos, esperando que o crucificassem de uma vez. Mas eu não condenava os terráqueos. Pelo contrário, lá na cruz ele disse para Deus: Pai, perdoa a nenezada. Eles não sabem ainda o que fazem. E por isso é que ele disse que ia voltar. Ia voltar agora, para essa geração que já está nascendo aí. Eu já tenho na minha família a neta Yadinha, os bisnetos, tudo já dando trabalho, que já nascem sabendo tudo. É a geração biointelectual. Então essa já não nasceu para morrer. Essa nasceu para se projetar espiritualmente em busca do destino da humanidade na criação, que é nascer em Deus na eternidade. Esta é a função, ou seja, a missão para a qual Deus escolheu vocês que me sustentam nela. E agora estamos instalando ela nas bases efetivas do governo do Brasil. Com Deus no comando, as Forças Armadas atrás e o povo na retaguarda. Sem recriminação, sem espírito de revanche, sem animosidade, sem vingança, sem justicialismos, mas todos no verdadeiro Pentecostes, diante do grito. E agora o que fazemos, irmãos? O nosso dever é dizer: Jesus está de volta, de braços abertos, convidando a todos para o canteiro de obras, que a terra é de Deus. Brasil, terra da promissão, mega potência do mundo. 1,2 trilhões de dólares são as riquezas infungíveis que compõem o lastro da moeda brasileira.
dizem os engenheiros de finança, que esse lastro é capaz de sustentar a nova economia do mundo, que nós vamos criar não mais para a morte, para oferecer grandes mausoléus e túmulos aos que morrem por terem pensado que eram ricos, mas sim um mundo onde não tem mais espaço para pobres. É a economia de cobertura da expansão demográfica. Para isso, nós temos de ter uma moeda que não seja passível de inflação e nem de correção monetária, porque o seu valor tem de ser permanente e insuperável em todos os quadrantes da Terra. Então, com 1 quatrilhão e 200 trilhões de riqueza de lastro, quem carregar o DIN, que também vai ser papel, não vai ter empobrecimento nenhum se a sua mala de jeans queimar ou se cair na água. Se ele portava 1 trilhão de jeans, essa é a riqueza que ele tem nesse lastro de emissão. E então dizem os engenheiros de finanças que fizeram esse cálculo conosco, que o Brasil vai sustentar essa nova economia pelos próximos 50.000 anos. Com a água potável, sem necessidade de fazer a despoluição dos nossos rios, nós ainda temos água potável pura para sustentar 80% da humanidade pelos próximos 5.000 anos. Só o lençol freático da Amazônia, que está no subsolo, é fantástico, é extraordinário. Água puríssima da melhor qualidade. E já dizem os observadores dessa área que dentro de pouco tempo os petroleiros vão sumir, dando lugar aos aqueiros, levando água potável do Brasil para quase todo o resto do mundo. Menos alguns países, como é o caso da Rússia, que tem tanta água quanto nós aqui também. Mas os Estados Unidos, Europa, Ásia, todos já estão com falta de água potável. Então, é como dizem alguns membros do serviço de inteligência de outros países que estão conosco. Tá certo que Jesus seja o Deus patrono do Brasil e que o Deus dos brasileiros seja justo, mas então a gente, para entender a coisa, tem de pensar que, quando Deus estava fazendo este planeta, os anjos construtores de repente começaram a ficar cansados e começaram a jogar todo o material infungível, tudo aquilo que é riqueza mesmo, jogando tudo aqui, amontoando aqui onde hoje é o Brasil. E parece que tem algum fundamento, porque as profecias antigas, todas elas, são bem claras, que a Terra tem 2 lugares privilegiados. A Terra Santa, para onde Deus conduziu o povo que ele escolheu para ser os servidores da humanidade, o povo judeu. E a Terra da Promissão, na qual os portugueses chegaram no dia 22 de abril de 1500 para colonizá-la. Não houve descobrimento nenhum do Brasil. O Brasil já era explorado pelo rei Salomão, já era explorado pelos grandes navegadores de toda aquela época. O ouro de Ofir, que diziam, era daqui do Brasil. O rio Solimões
que os nossos índios começaram a chamar assim, foi batizado em nome do rei Salomão. É uma região de muito ouro ali. Então, vamos amanhecer o sábado, dia do Senhor, que quando eu estiver agora despachando do Palácio do Planalto, já está pronto o ato interventorial, fazendo a nossa semana de domingo a sexta-feira. Sábado, então, aliás, de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo é para nós desfrutar do trabalho. Porque se o trabalho não tiver por objetivo o prazer de existir, ele não tem significado nenhum. Aí ele volta a ser aquilo que foi até agora. Privilegiar demônios de riqueza, empobrecer o resto todo da humanidade. Então é preciso que a pessoa trabalhe de segunda-feira até sexta, com aquele entusiasmo de que sábado e domingo ela vai gastar dinheiro, porque é rica. Rica como o seu próximo também é. Rica como qualquer brasileiro encontrado em qualquer parte da nossa nação é. E aí vem o prazer de se existir, porque não se vai encontrar mais ninguém gemendo de dor. Não se vai mais encontrar ninguém morrendo nos corredores de extermínio do SUS. Não se vai mais ver 53 mil mortes por ano nos corredores de extermínio do trânsito, com mais 135 mil aleijados e feridos nesses mesmos corredores. Por quê? Agora, no momento, é Jair Messias Bolsonaro que roubou, em um ano, quase 4 trilhões de reais. Com 1 trilhão, já não morria tanta gente nas estradas, porque nós já poderíamos alargar as nossas pistas. Mas ele só preocupa em abrir crédito para as pessoas comprarem carro. Não se preocupa que o carro demanda um leito de rolagem. E esse leito de rolagem tem de ter, no mínimo, 17% de espaço entre os veículos, com um mínimo de 15% de acostamento. Não sendo assim, não adianta carteira de motorista, não adianta sinalização de trânsito, porque é o leito viário o responsável pelos acidentes. Ninguém dirige bem um carro se não for em cima de uma pista feita para ele. E assim é a vida. Todos nós temos uma pista de ação. E em toda ação nós temos uma reação. Essa é a realidade da vida que nós temos. E amanhã, então, já comecemos o primeiro sábado do Brasil, megapotência do mundo, dentro do Programa Governamental de Ressurreição Intelectual da Nação, que é a tarefa para a qual Deus nos separou. Nós, esse punhadinho de gente, que vencemos o demônio, que vencemos o diabo. Porque se não tivéssemos vencido, Jesus não estava conosco. Com a Operação Apocalipse, que está lá no Apocalipse. Tenham bons sonhos. Os anjos velem o vosso descanso. Apesar de que eu não posso me condicionar
a mesma visão de vocês, porque eu olho o mundo com a visão do espírito e eu consigo ver a nação inteira. E assim como eu vejo 35% da nação dormindo, eu vejo 65% que resta morrendo, amingo, porque passou o dia todo nos corredores do SUS em busca de um atendimento e não teve. Morrendo nas estradas por falta de leito viário. Morrendo de fome, porque roubaram todo o dinheiro que havia sido produzido para a expansão econômica do país. Então, esta é a minha situação. Mas vocês, como veem a vida com os vossos olhos de terráqueos, durmam. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Eu quero muito bem vocês. Nas minhas filhas, que são a minha própria vida, no meu filho, nas mães delas, com as quais nelas hoje somos uma única pessoa. Deus me ensinou a amar a minha nação. Vocês são a minha família, nas minhas filhas, no meu filho, nos meus netos, nos meus bisnetos. Durmam com Deus.